Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou o Padre Marcelo da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 6 de maio de 2024. Vamos meditar sobre o que nós ouvimos ontem na missa, quando celebrávamos o sexto domingo da Páscoa. No Evangelho, Jesus fala de permanecer no seu amor. Assim como ele permaneceu no Pai, era preciso permanecer nele e dar esse caminho. Amai uns aos outros, permaneçam no meu amor. Vamos meditar sobre os não lugares, que é um conceito filosófico que pode nos ajudar a pensar sobre o que fazer naqueles lugares em que a gente não está encontrando a presença de Deus. Bora refletir. Vamos lá, eu vou dividir a minha reflexão em 3 momentos. Num primeiro momento, vou apresentar uns conceitos para nós refletirmos a realidade que a gente vive. Num segundo momento, vou apresentar uma proposta de fé cristã diante dos desafios que nós enfrentamos na nossa fé hoje. E num terceiro caso, eu vou pegar um exemplo para pôr na prática, para operar, como se diz, né? Operacionalizar o conceito teórico, de modo que a gente consiga visualizar um pouco o seu funcionamento numa situação concreta. Vamos lá. Primeiro ponto, os conceitos preliminares. Há um conceito clássico na teologia cristã, que é o de lugares teológicos. Lugares teológicos, de modo bem geral, significam aqueles lugares em que é possível reconhecer Deus, ou o agir de Deus, ou, digamos assim, um sinal da parte de Deus. Então, por exemplo, a natureza é para nós um lugar teológico. Ela não fala direta e explicitamente de Deus, não pelo menos o tempo todo, mas ela permanece lá como um sinal do Criador. Os conhecimentos humanos, as ciências humanas, elas não são um conhecimento espiritual, revelado, místico, mas no nosso saber, no nosso conhecer, também existem sinais, traços da presença de Deus. A religiosidade popular, que é onde as pessoas, muitas pessoas, começam e algumas até passam a vida toda vivendo a sua fé, a religiosidade popular não é bem um discurso oficial, ela também não é um modo típico de fazer oração, não é uma coisa institucionalizada, mas Deus se faz presente na prece simples do povo simples. É um lugar teológico. Então, isso é um lugar teológico, são lugares em que nós podemos reconhecer a presença de Deus. Agora, um outro conceito. Agora, no século XX, um filósofo, um pensador francês chamado Marc Augé, ele escreveu um livro chamado Os Não Lugares. Para ele, o não lugar é, sobretudo, caracterizado como esses grandes prédios de cidade grande que eles não têm marcas de humanidade, eles não têm traços identitários, eles não têm cor, cheiro, aspectos próprios, tudo é muito parecido. Talvez a gente possa dar um exemplo pensando num shopping center. Um shopping center, em qualquer lugar do mundo, praticamente é a mesma coisa. A mesma coisa. Ele não tem não tem as identidades dos locais a que pertencem, nem do povo que o frequenta. Ele é um prédio pasteurizado. Ele é asséptico. Ele tem as mesmas características em qualquer lugar. E ele nem sempre dialoga com o mundo externo. Ele é uma bolha de realidade em relação ao que acontece fora. Então, o fato de ele não ter características da cultura de um povo, o fato de ele ser desumanizado, asséptico, o fato de ele não se comunicar com a realidade externa e fazer uma bolha de realidade paralela, tudo isso faz com que ele perca uma característica de um lugar humano.
É o que o Marco Auger vai chamar de não lugar. São espaços de desumanização. Agora eu fiquei pensando se a gente não poderia cruzar esses dois conceitos, o lugar teológico e o não lugar, e pensar se não existiria um não lugar teológico. Isso é um ensaio de pensamento, tá? Não é nada rigoroso, mas é um exercício de reflexão. E me parece que sim, existem não lugares teológicos. E eu destacaria, sobretudo, duas características. São lugares em que a gente não reconhece mais o sagrado, em que as coisas se dessacralizam. É a primeira característica. E a segunda é que as relações humanas elas vão perdendo significado, elas vão se tornando meramente funcionais, pragmáticas, trabalhistas, mas elas não têm mais trocas profundas. Não há a amizade, o amor, o companheirismo, a parceria na vida e assim vai. Tudo é muito pragmático e funcional. Bem, então, o que fazer diante desses lugares? Vamos pensar um lugar que talvez seja bastante exemplar para a gente poder entender isso, né? É o trabalho. O mundo do trabalho é um não lugar teológico em muitos casos, porque ali a gente não encontra traços de religiosidade, não encontra experiências de transcendência, não encontra compreensões do sagrado, ali é cada um por si e vai saber o que por todos. As pessoas se usam mutuamente, mas nem sempre se respeitam. Há um ritmo e uma exigência de eficiência que desumaniza as pessoas. Mesmo uma pessoa de muita fé no seu trabalho pode não reconhecer nenhum traço de Deus. Os relacionamentos são sempre carregados pela competição. O trabalho, em muitos casos, é um não lugar teológico. O que fazer diante disso? E aí vem o segundo ponto da minha reflexão, que é a proposta. Jesus falou, né? Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardo os mandamentos do Pai e permaneço no seu amor. E vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos como eu vos amei. Então, Jesus faz uma conexão, né? Permanecer no amor dele. Agora, para permanecer no amor, tem que cumprir os mandamentos. E daí ele faz essa complementação. E o mandamento maior é este. O meu mandamento é este: amai-vos como eu vos amei. Bem, o que então Jesus está convidando? Ele está convidando a transformar as coisas pelo amor. São João da Cruz vai ter uma interpretação bem assim, quase literária da coisa. Ele vai dizer, né? Onde não há amor, põe amor e encontrarás amor. Uma outra versão vai dizer, onde não há amor, põe amor e colherás amor. Esse é o projeto cristão. Pôr amor onde não tem amor. Ou numa versão mais, vamos dizer, religiosa de linguagem, onde não tem Deus, põe amor e encontrarás Deus. Há um antigo refrão que nós cantamos sobretudo no tempo da Quaresma e que diz: onde há o amor e a caridade, Deus aí está. Ubi caritas et amor, Deus ibi est. Quando nós encontramos um não lugar teológico, quando algum ambiente que nós frequentamos não apresenta mais características que aproximem aquele lugar do reino de Deus, talvez a nossa primeira preocupação seja vamos rezar para que esse lugar tenha mais Deus, vamos rezar para tirar daqui as energias ruins, vamos rezar porque tem inveja e mal olhado nesse lugar. A gente joga tudo para a solução da oração. Mas veja o caminho João da Cruz. Põe amor e colherás amor.
Quando Jesus fala, né, permanecer no amor e o mandamento dele é amar os outros, eu acho que a gente poderia criar aqui uma equação. Se um lugar carece de amor, a gente precisa pôr Deus. Mas como é que a gente põe Deus ali? É colocando amor. Se um lugar carece de espiritualidade, antes até de pôr oração, talvez a gente precise colocar amor. Porque o amor, ele é ao mesmo tempo o veículo e o princípio ativo da graça de Deus. Veículo porque por meio do amor as coisas chegam muito mais fáceis no coração dos outros. E princípio ativo porque é o amor de Deus agindo no amor humano que transforma os lugares, as pessoas, as relações. Meus irmãos, quantos são os espaços, os prédios, os contextos, os encontros humanos que estão carecendo do Senhor, da presença do ressuscitado, de vida plena, de profundidade, de significado, de sentido. A gente precisa pôr amor nesses lugares. E ao fazê-lo, nós estaremos transformando a realidade. E Deus encontrará espaço no amor que nós praticarmos. Eu acho que um exemplo mais concreto, que não é do mundo do trabalho, pode nos ajudar também a ilustrar um pouco isso. Vamos pensar na nossa família. E agora eu chego no terceiro ponto da minha reflexão. A casa da gente é um lugar que a gente vive muitas coisas boas, também vive coisas difíceis. Às vezes a gente pode chegar à conclusão de que o casamento, ou a relação pais e filhos, ou entre irmãos, está tão desgastada que já não tem mais nada de bom ali. A gente pode chegar à conclusão de que aquilo virou para nós um não lugar teológico. O que a gente faz? A gente abandona? A gente destrói? A gente termina? Também é uma saída. A saída mais fácil para qualquer problema familiar é a ruptura das relações, né? É o término de um namoro, de um casamento, não falar mais com os pais ou com os filhos, tentar tirar o irmão do circuito. Mas existe uma outra via, existe uma via da reparação, da reconstrução, em que a gente pode fazer alguma coisa para melhorar aquele contexto. E daí vem João da Cruz. Põe amor e encontrarás amor. E eu fico pensando que as nossas relações familiares, elas são muito extrativistas. Elas extraem do outro o que nos interessa, o que nós precisamos. Nós tentamos coletar bem-estar, bom humor, coisas interessantes para nós, né? Na nossa mãe, no nosso pai, no nosso marido, nossa mulher, nosso filho. Mas quando eles não oferecem mais o que nos interessa, a gente vai minguando, vai se afastando. Depois começam as crises, os conflitos, daí a gente se afasta ainda mais e a gente vai perdendo a esperança no outro. O caminho mais, vou usar uma linguagem também religiosa, mundano, né? Seria o quê? Termina tudo, se afasta, cancela, como a gente fala numa linguagem de internet, cancela. Mas nisso nós perderemos o lugar do encontro com Deus. O que seria o caminho, a alternativa cristã mais assim primária, a primeira que a gente devia recorrer? É a reconstrução pelo amor. A desistência, a finalização, o encerramento de ciclos tem que ficar para o último caso. Porque pode acontecer sim que seja necessário fechar um ciclo, terminar uma relação, mudar um comportamento. Tudo isso, gente, é profundamente humano e já acontece, só que devia acontecer com mais qualidade, não só com trauma, né? Mas para que não virasse um trauma só, acho que uma via interessante é a via da reconstrução. Então, se o seu relacionamento não vai bem, antes de pôr fim, põe amor. Antes de encerrar, recomeça. Antes de destruir, repara.
reedifica, refaz. Quando um prédio muito antigo precisa de restauro, esse processo, né, de restauração, ele é muito trabalhoso e ele é muito caro e leva muito tempo. Por isso que muita gente fala assim, olha, seria melhor destruir o prédio e fazer um novo. A gente pega o modelo antigo e faz um novo. Isso é mais barato do que reparar. E nas relações humanas, a lógica é mais ou menos a mesma. Talvez saísse mais barato a gente destruir uma primeira coisa e fazer outra. Mas a gente vai perdendo todos os valores, a história, os afetos construídos naquele primeiro edifício que agora se encontra trincado. Meus irmãos, o Senhor nos convida a fazer dos lugares sem Ele um lugar dele e a darmos novos sentidos para aquilo que vai perdendo sentido. Descartar não é muito o primeiro caminho do cristão. A gente mais recicla do que descarta. Quais são os ambientes que você sente, família, trabalho e outros, em que é preciso pôr Deus? Comece colocando amor e você encontrará o Senhor. Nós estamos começando mais uma semana e, como exercício espiritual, eu gostaria de propor que você levasse o melhor de si e da nossa fé para os ambientes que você frequenta. Seja uma pessoa, como Jesus pediu, sal da terra e luz do mundo. Faça o bem, ajude o próximo, inaugure conversas boas, reflita sobre coisas interessantes, não fique falando só bobeira, coisas fúteis, ou então causando mal na vida dos outros. Transforme o seu jeito de ser, de falar, de pensar, de agir. Semeie coisas boas, faça o bem, e Deus vai agindo e vai entrando nos ambientes que você frequenta também graças à sua colaboração. Seja um instrumento da paz. E se preciso, acho que muito útil, reze e cante a oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve união. Que o Senhor encontre em nós obreiros do seu reino. Deus abençoe e até a próxima semana com mais um Ontem na Missa. Até logo, pessoal!